A história começa com Peter Parker lidando com as consequências da promessa feita ao Capitão Stacy no primeiro filme. Ele havia prometido se afastar de Gwen Stacy para protegê-la dos perigos de ser o Homem-Aranha. No entanto, seu amor por ela ainda é forte, e isso cria um conflito interno muito interessante. Essa trama romântica é um dos pontos altos do filme, pois há uma sinceridade e uma dor real nos dois personagens, aprofundada por atuações emocionantes de Andrew Garfield e Emma Stone. Em paralelo, o filme apresenta Max Dillon, um funcionário da Oscorp que se sente invisível para o mundo até sofrer um acidente envolvendo enguias geneticamente modificadas, transformando-se no vilão Electro. Sua construção inicial é promissora, um homem solitário, obcecado pelo Homem-Aranha, que se transforma num vilão trágico. Porém, sua motivação se torna fraca e exagerada conforme o roteiro avança. A virada de Max de fã para inimigo acontece de forma rápida e rasa, o que compromete o impacto emocional do personagem. Além de Electro, o filme ainda introduz Harry Osborn, interpretado por Danny Diane, que retorna a Nova York após a morte de seu pai, Norman Osborn. Descobrimos que ele sofre de uma doença genética degenerativa e acredita que o sangue do Homem-Aranha pode salvá-lo. A trama se complica quando Harry, rejeitado por Peter e pelo próprio Aranha, decide se aliar a Electro e se transforma no Duende Verde, terminando na tragédia final envolvendo Gwen Stacy. E, como se não bastasse, o filme também insere elementos sobre os pais de Peter Parker, que são revelados como cientistas da Oscorp que esconderam um segredo importante em uma estação de trem abandonada, um subplot que gera mais perguntas do que respostas e que, no fim, parece desconectado do restante da trama. O resultado é um roteiro inchado, com ideias interessantes mal costuradas e que sacrificam o ritmo da narrativa. Os eventos parecem correr sem pausa, atropelando temas que poderiam render muito mais se fossem desenvolvidos com calma. Andrew Garfield continua bem como o herói. Apesar dos problemas no roteiro, Andrew Garfield continua entregando uma ótima performance como Peter Parker. Ele está mais confortável no papel, equilibrando bem o sarcasmo do Aranha com o drama de Peter. Seus momentos com Gwen Stacy são carregados de química, e a conexão entre os dois personagens é uma das grandes qualidades do filme. A humanidade de Peter é visível. Ele sofre, hesita, tenta fazer o certo e lida com as consequências de suas decisões. A relação com Tia May, Sally Field, que agora sabe mais do que mostra, também é um ponto forte e emocionalmente relevante. Como Homem-Aranha, Garfield brilha nas cenas de ação, que são fluidas, estilizadas e mais dinâmicas do que no primeiro filme. Ele continua fazendo piadas em combate, algo fiel aos quadrinhos, mas também demonstra maturidade e responsabilidade nos momentos mais sérios, especialmente na reta final. Vilões, excesso e falta de profundidade. O maior problema do filme está na maneira como lida com seus vilões. Electro é o principal, com muito tempo de tela e uma motivação que começa promissora, o desejo de ser visto, notado, mas se perde no meio da confusão visual e sonora que acompanha sua transformação. Jamie Foxx entrega o que pode com o material que tem, mas o personagem acaba ficando mais próximo de uma caricatura do que de um vilão memorável. Harry Osborn, Duende Verde, surge tarde demais na história. Embora o arco de Harry tenha potencial, especialmente o ressentimento com Peter e o desespero para sobreviver, sua transição para vilão acontece de maneira acelerada e pouco convincente. Seu visual como duende também gerou críticas, com um design estranho e apressado. Além deles, o filme ainda tenta inserir Alexei, o Rhino, interpretado por Paul Giamatti, que aparece rapidamente no começo e no fim, em cenas quase cômicas. A presença dele serve apenas como preparação para possíveis continuações, mas sem valor narrativo real. Essa tentativa de montar um universo expandido e já plantar sementes para o Sexteto Sinistro fez com que o filme priorizasse quantidade em vez de qualidade, prejudicando o desenvolvimento individual dos vilões e comprometendo a força dramática da história. Relacionamentos e o destino de Gwen Stacy. Sem dúvida, o grande momento do filme, e talvez de toda a duologia, é o trágico destino de Gwen Stacy. A sequência da luta na Torre do Relógio, onde Peter tenta salvar Gwen da queda após a batalha contra o Duende Verde, é visualmente impactante e emocionalmente devastadora. O filme recria com fidelidade um dos momentos mais marcantes da história dos quadrinhos do Aranha: a morte de Gwen Stacy. A dor de Peter, a culpa, o luto e a dificuldade de seguir em frente são tratados com sensibilidade. É um dos poucos trechos onde o filme desacelera para permitir que os sentimentos realmente se manifestem. Essa cena, por si só, é tão forte que muitos fãs consideram o final do filme como uma das melhores cenas dramáticas já feitas em filmes de super-herói. Efeitos visuais e trilha sonora. Visualmente, o filme é excelente. As cenas de ação com Electro são marcantes, com uso intenso de luzes e efeitos elétricos.
A movimentação do Aranha pelos prédios é fluida e espetacular. As lutas são coreografadas com cuidado e a cinematografia é vibrante, mais colorida que no primeiro filme. A trilha sonora de Hans Zimmer, com participação de Pharrell Williams, é ousada. Tenta ser moderna, mesclando batidas eletrônicas com orquestra. No entanto, muitos acharam a trilha exagerada, especialmente nos momentos em que Electro aparece, com vozes e frases inseridas na música Rely de Tommy, por exemplo, o que tirou seriedade de algumas cenas. Recepção do público e da crítica. Lançado com grande expectativa, o filme teve uma recepção ainda mais dividida que o anterior. A crítica apontou a bagunça no roteiro, o excesso de personagens e subtramas, e a falha em criar um vilão marcante. No Rotten Tomatoes, o filme tem 52% de aprovação dos críticos, com consenso de que, embora tenha boas cenas e performances, é prejudicado pelo excesso de ambição. Já o público teve reações mistas. Muitos elogiaram a relação entre Peter e Gwen, a cena da morte dela e o visual impressionante. Outros reclamaram do exagero, do Electro mal aproveitado e da forçada tentativa de criar um universo expandido. A bilheteria foi boa, mas não o suficiente para garantir a continuação planejada. Como resultado, a Sony cancelou os próximos filmes e, eventualmente, fechou parceria com a Marvel Studios para reiniciar o personagem mais uma vez com Tom Holland. Afinal, é bom ou ruim? O espetacular Homem-Aranha 2 é um filme regular, mas não ruim. Ele tem qualidades fortes, como a relação entre Peter e Gwen, a atuação emocional de Andrew Garfield e uma das cenas mais trágicas da história do cinema de super-heróis. As cenas de ação são muito bem feitas, o visual é marcante, e o sentimento de perda que o herói enfrenta é autêntico e tocante. Por outro lado, o filme peca gravemente pelo excesso de vilões e subtramas, por tentar construir um universo expandido antes de consolidar sua base. O roteiro parece querer agradar todos os públicos ao mesmo tempo, e no processo, se perde em direção, foco e coerência. O potencial estava lá, mas a pressa em fazer demais comprometeu o conjunto. Se você valoriza a emoção, visuais impressionantes e uma forte carga dramática, encontrará pontos positivos aqui. Mas se busca uma narrativa coesa e bem amarrada, talvez o filme frustre. Por isso, não é um desastre como alguns dizem, mas também não é a grande redenção que poderia ter sido. E você, o que acha do filme? Comente e inscreva-se.